Sabe, geralmente quando a gente tenta diagnosticar o declínio de uma civilização, ou até mesmo de uma comunidade menor, a nossa tendência natural é procurar por sintomas muito visíveis, físicos, sabe? Coisas bem concretas. Uhum. Coisas que a gente consegue tocar. Exato. É quase como olhar para uma radiografia esperando ver a linha exata de um osso quebrado. A gente pensa logo no colapso econômico, em ruas tomadas pelo caos, ou instituições desmoronando e diz, ah, pronto, é ali que está a fratura. É ali que tudo deu errado. Nós somos profundamente condicionados a procurar esse desabamento nas estruturas de fora, né? A gente quer algo que possa medir, fotografar e categorizar de forma bem clara para nos sentirmos seguros de que entendemos o problema. Pois é. Mas e se essa nossa radiografia estiver procurando o problema no lugar completamente errado? E se o verdadeiro colapso for, na sua origem, totalmente invisível ao olho nu? Aí que tá. Na nossa imersão de hoje, nós temos em mãos uma pilha de fontes intrigantes que propõem exatamente isso. Estamos analisando um roteiro detalhado de um programa de rádio religioso, junto com um catálogo de livros de um autor chamado Ed Van Sena. Isso mesmo. A nossa missão aqui é dissecar a tese central desses materiais, que é basicamente a ideia de que a destruição de qualquer sociedade começa silenciosamente pela deformação da mente humana. Exatamente. E o mais importante da nossa análise de hoje é tentar extrair o manual prático de sobrevivência que essas fontes propõem para blindar o nosso próprio pensamento. Porque, indo muito além de uma simples reflexão abstrata, o material se apresenta como um guia tático mesmo. Sim, bem prático. O foco vai ser entender os mecanismos do dia a dia que o texto sugere para aplicar o que eles chamam de discernimento espiritual, criando filtros reais contra influências que o autor considera negativas. E, claro, sempre lembrando para quem nos ouve que nós vamos mergulhar na arquitetura dessas ideias de forma analítica, né? Com certeza. O nosso objetivo não é validar ou invalidar a teologia do autor como uma verdade absoluta, mas entender a engrenagem desse argumento. Perfeito. E a nossa jornada de hoje vai passar por lugares muito interessantes. Mais pra frente, a gente vai explorar uma parábola que o texto traz, que, olha, eu achei de uma perspicácia psicológica incrível. Nossa, essa história é fantástica. É a história de uma cidade inteira que tomou a decisão consciente de jogar fora um espelho mágico na praça pública simplesmente porque a população não suportava mais encarar o reflexo das próprias almas. É muito forte. Mas para chegar nessa parábola, a gente precisa entender o chão que estamos pisando. O material joga o campo de batalha para um lugar muito íntimo. Qual é exatamente o terreno que o roteiro define como ponto zero do colapso? As fontes se baseiam em uma passagem bíblica específica, Romanos 12, versículos 1 e 2, que orienta a não se conformar com o mundo, mas a buscar uma transformação pela renovação da mente. E a sacada do autor é usar essa passagem para estabelecer a mente como uma porta. Literalmente, a porta de entrada para todas as ideias, os valores, os julgamentos e os desejos que formam uma pessoa. A premissa estrutural do documento é que a sociedade adoece primeiro nessa porta. Então, antes de estourar lá fora, já apodreceu na mente. Exato. Muito antes de a corrupção ou a desintegração familiar se tornarem visíveis nos noticiários, essas coisas já se instalaram na mente coletiva como pensamentos toleráveis. Ou até admiráveis, né? A lógica que eles apresentam é que a inteligência humana teria sido criada para reconhecer uma verdade objetiva que vem de fora, e não para ficar fabricando o bem e o mal conforme a conveniência do momento. Isso me faz pensar numa analogia para deixar o conceito mais palpável. Manda. É como se a nossa mente fosse segurança na porta de uma balada super concorrida. Boa. O trabalho desse segurança, originalmente, é conferir as identidades. O que, na visão do texto, seria validar se as ideias correspondem a essa tal verdade objetiva. Mas, de repente, por algum motivo, o segurança cansa de ser rigoroso. Ele relaxa. Ele para de olhar os documentos e começa a deixar qualquer ideia entrar simplesmente porque ela está vestindo a roupa da moda, ou porque tem muitos seguidores no Instagram, ou parece simpática, sabe? E é óbvio que
Em pouco tempo, o caos vai tomar conta da festa lá dentro. Total. E o documento responsabiliza muito o relativismo moderno por essa falha na segurança. A argumentação é que nós, como sociedade, deixamos de fazer perguntas fundamentais como isso é justo? Ou isso agrada a Deus? Uhum. E passamos a usar um único critério. Isso me agrada. É o ego puro, né? Sim. E aí entra uma transformação de linguagem que o autor destaca muito. Na visão dele, o pecado passa a ser rebatizado como direito e a rebeldia é chamada de progresso. Essa mudança de nomenclatura é muito central nessa engrenagem do relativismo que o texto critica. E se a gente conectar isso a um panorama maior do comportamento humano, a visão do material tenta explicar o porquê de o relativismo parecer tão sedutor. É, porque ele tem um apelo. Sim, a princípio, não ter regras universais soa como o ápice da liberdade, né? Tipo, eu crio as minhas próprias regras. Exatamente. Porém, o autor argumenta que a ausência de uma verdade universal cria um vácuo de autoridade interna. E a natureza odeia vácuos. Eles nunca ficam vazios por muito tempo. E a tese dele é justamente que essa promessa de autonomia absoluta entrega, paradoxalmente, uma escravidão interior. O autor diz que quando você abandona um norte moral objetivo, a pessoa passa a ser governada de forma cega pelos próprios impulsos mais primitivos. Entendi. Pelas pressões sociais para se encaixar num grupo, pelas modas passageiras e por ideologias de terceiros. Porque se tudo é relativo e ditado pelo desejo imediato, não existe uma âncora, sabe? A mente vira uma folha ao vento. Então, se eu não sigo uma verdade maior, eu não viro o meu próprio mestre. Eu acabo sendo dominado por qualquer outra coisa que passa na frente. É exatamente essa lógica que o roteiro apresenta. Ok, eu entendi a mecânica do problema e essa analogia do segurança da balada que abandonou o posto. Mas é aqui que as coisas poderiam ficar puramente teóricas, né? E a proposta que recebemos para hoje é dar um destaque para ações práticas. O que o documento sugere para a gente colocar essa blindagem no dia a dia? Bom, o material foca bastante nas pequenas justificativas que a nossa mente cria. Ah, aquelas desculpas que a gente se dá. Exato, aquela vozinha reconfortante que diz: não tem problema, todo mundo no meu círculo de amigos faz isso. É só dessa vez, não vai fazer mal. Isso. Na lógica do roteiro, essas microconcessões são chamadas de táticas do pai da mentira, para anestesiar a mente aos poucos. O material não fala de grandes corrupções de filme da noite para o dia. Ele fala de uma erosão lenta. E para combater isso, entram as ferramentas práticas. O que o documento propõe para manter a porta vigiada são ações simples que criam um atrito deliberado contra essa inércia. Tipo o quê, por exemplo? Eles listam coisas como a oração constante, a vivência de sacramentos e a escuta ativa da doutrina. Mas o cerne prático disso tudo é o hábito do exame de consciência diário. É como fazer um inventário. O roteiro entrega um conjunto de perguntas de discernimento que funcionam como uma peneira para qualquer decisão ou ideia nova que apareça. As 3 perguntas, eu anotei isso aqui. A proposta é que, diante de qualquer escolha, a pessoa faça um discernimento espiritual perguntando primeiro: isto aproxima minha alma da santidade? Segundo, isto edifica minha consciência? E terceiro, de forma muito prática, isto fortalece a minha família. Isso mesmo, é literalmente um filtro mental. Se não passa nessas 3 peneiras, o segurança não abre a porta e a ideia vai direto para o lixo. E tem um detalhe, o texto coloca um peso estrutural gigantesco na família e na educação para instalar esse filtro nas crianças desde cedo. Sim, a lógica do autor é bem afiada nesse ponto. Ele defende que, se os pais não ensinam a verdade de forma propositiva e ativa dentro de casa, o mundo e a cultura dominante vão ensinar a mentira. Não existe terreno neutro nessa disputa. Não existe. Mas eu confesso que, lendo essa parte das perguntas práticas, me veio um contraponto forte. Nós vivemos num mundo onde somos bombardeados por opiniões o tempo todo, né? É notificação de celular, vídeos curtos, visões de mundo pipocando a cada segundo que a gente rola o feed. É muita informação. Muita. Tentar auditar cada mínima informação com um filtro de spam moral tão rigoroso no contra o risco de ser exaustivo demais.
Isso não acaba deixando a pessoa num estado de paranoia constante ou até isolada numa bolha que rejeita tudo? Olha, esse é sem dúvida o principal desafio prático quando se tenta aplicar essa visão no nosso mundo hiperconectado. É uma preocupação muito genuína, mas se a gente olhar de perto como o autor estrutura a resposta a isso, a ideia não é viver em estado de terror. Ele faz uma distinção crucial entre acumular informação e cultivar a sabedoria. Como assim? Para ele, esse filtro de spam moral não serve para instaurar o medo de tudo que é externo. Serve para automatizar a virtude. Ele argumenta que alguém pode ser brilhante com a tecnologia e acumular um mar de dados, mas ser totalmente capaz de avaliar moralmente se o uso daquela ferramenta é justo ou prejudicial. O famoso sabe muito, mas não tem sabedoria. Exatamente. A verdadeira educação, na visão do material, não é só a transferência de dados técnicos, é a orientação da vontade para o bem. Então, o filtro não existe para gerar paranoia, mas justamente para proteger a pessoa da ansiedade de ser manipulada por algoritmos que não têm o menor compromisso com a nossa saúde interior. E a promessa é que isso vira um hábito, né? Com o tempo, o discernimento vira um reflexo inconsciente, não um esforço que te esgota todo dia. Exato, vira parte da sua natureza. E para ilustrar de forma muito gráfica o que acontece quando uma comunidade inteira decide simplesmente desinstalar esse filtro de spam e seguir o fluxo, o roteiro apresenta a metáfora central do episódio, que é a parábola da cidade sem espelho. Essa parábola é fantástica. É muito vida. Além da fala de uma cidade próspera, construída no alto de uma colina, que tinha uma praça central onde ficava um gigantesco espelho. Esse espelho era tido como um presente divino, e ele tinha uma característica particular. Quem olhasse para ele não enxergava as próprias roupas ou cabelos, sabe? Via refletida a verdade nua e crua da própria alma. Imagina o susto de muita gente. Mas também expunha os vícios, as mesquinharias, os pecados. E, inicialmente, a dinâmica funcionava. As pessoas iam até a praça, sentiam aquele incômodo natural de ver os próprios defeitos iluminados daquele jeito, mas usavam esse desconforto como combustível para tentar melhorar. A presença do espelho mantinha a comunidade ancorada naquela verdade objetiva que a gente discutiu no início. Mas a parábola mostra como a erosão acontece por dentro, né? Chega um momento em que a mentalidade da cidade começa a mudar de forma sutil. A população começa a achar que aquele espelho no meio da praça é autoritário demais. Acusatório demais, né? Isso. O discurso muda para algo como: ele está limitando a nossa liberdade de sermos quem somos. Ou, cada um deveria ter o direito de enxergar a si mesmo da maneira que achar melhor. E aí temos a invasão do relativismo puro, que o autor tanto critica. Como não queriam mudar a si mesmos, eles decidem mudar a realidade. Primeiro, cobrem o espelho e depois tiram ele da praça, escondendo num porão qualquer. E olha, a genialidade dessa parábola está na observação da psicologia humana moderna. Sem aquele espelho incômodo para confrontar a galera com uma realidade objetiva, a cidade precisa lidar com aquele vácuo que você mencionou. E o que eles fazem? Eles começam a renomear os próprios defeitos. E o autor é super específico nos exemplos. Na narrativa, o orgulho desmedido passa a ser chamado de autoestima elevada. Nossa, clássico. A mentira conveniente vira simplesmente uma opinião pessoal. A impureza e o excesso são rebatizados como liberdade autêntica, e a desobediência a qualquer regra vira sinônimo de autonomia. O texto sugere que, no começo, isso gera um alívio imenso, vira uma festa, ninguém precisa mais se sentir culpado de absolutamente nada, as palavras perderam o peso moral. E é fascinante ver como a parábola descreve o declínio que se segue a essa euforia inicial. Na visão do autor, essa ausência de culpa e a renomeação dos vícios geram uma falsa sensação de progresso, mas que de forma implacável leva ao colapso social que a gente estava procurando lá no começo do episódio. Cai tudo, né? Cai. Sem uma base comum de confiança e verdade, as relações apodrecem. As famílias começam a se desintegrar porque não há mais sacrifício mútuo, a corrupção se torna a regra dos negócios e a comunidade simplesmente desaba.
O autor usa essa imagem para ilustrar a crença dele de que a destruição externa, sabe, as ruas vazias, a crise, isso foi apenas o eco, a consequência de um colapso interno que aconteceu no momento em que o espelho foi rejeitado. Exato. O desabamento não veio de um exército invasor, ele veio de dentro da mente coletiva. Mas sabe, tem um detalhe que ocorre perto do fim da história que me chamou muita atenção. Qual parte? A parte da cura da cidade, ela só começa quando um velho sacerdote, no meio de toda aquela ruína, decide ir até a praça vazia e orar para que a verdade retorne. E o espelho finalmente é resgatado do porão e recolocado na praça. Mas o autor faz questão de pontuar um negócio bem marcante. O espelho não voltou reluzente e perfeito. Não, de jeito nenhum. Ele voltou quebrado, com a moldura estragada, cheio de rachaduras e manchado pelo tempo que passou jogado no escuro. E ainda assim, ao bater o primeiro raio de sol, aquele vidro fragmentado conseguiu refletir luz suficiente para mostrar a verdade a quem ainda quisesse olhar. O que esse detalhe do espelho quebrado nos diz sobre a visão dos autores sobre recuperar uma sociedade em crise? Olha, essa é possivelmente a parte mais madura do documento. Esse detalhe afasta o texto de um purismo meio ingênuo, sabe? O espelho quebrado demonstra um realismo profundo sobre as consequências das nossas escolhas. O autor não está vendendo uma utopia romantizada de que basta mudar o pensamento e amanhã a sociedade volta magicamente a ser perfeita. Não tem botão de reset mágico. Não tem. A mensagem é que a restauração de valores é um processo fragmentado, doloroso e imperfeito. A mente humana carrega cicatrizes do tempo em que viveu no relativismo. No entanto, o pulo do gato é que a imperfeição da ferramenta não anula o seu poder. Mesmo manchado, se ele ainda é capaz de rebater um único feixe de luz que corresponda à verdade, isso já é suficiente para que a cura comece. E de forma prática, a cura acontece um indivíduo de cada vez, conforme cada um decide restaurar o seu próprio filtro mental. A gente passou um bom tempo discutindo o diagnóstico da mente e essa imagem poderosa do espelho. Mas isso levanta aquela dúvida. Como exatamente nós reconstruímos esse espelho na prática, hoje em dia? Não basta apenas apagar as influências ruins. É preciso preencher a mente com algo sólido, com ações práticas mesmo. Com certeza, a porta não pode ficar vazia. E é fascinante porque as fontes não sugerem só meditação silenciosa ou fugir da sociedade. Eles propõem o consumo ativo de novas narrativas. E é aqui que entram os materiais adicionais que nós temos. As obras do autor Ed Van Sena. Elas funcionam como a caixa de ferramentas para aplicar tudo que o roteiro discutiu. Sim, é o braço prático do argumento. E a curadoria dessas obras é bem peculiar. Eles mencionam, por exemplo, um projeto futuro, um livro previsto para 2028, chamado A Razão por Trás do Mandamento do Amor. É uma obra baseada em Mateus 22, que parece querer desconstruir a ideia moderna de que o amor é apenas a aceitação incondicional de qualquer comportamento. Na visão do Sena, amar de verdade exigiria correção, sacrifício e uma firmeza moral imensa, combatendo aquela ideia de que amor significa relativizar o que é certo para não desagradar ninguém. É um ataque direto ao conceito de que empatia é sinônimo de omissão moral. E além desse tratado teórico, o catálogo inclui obras como o livro de 2019, O Céu e Suas Diversas Concepções. É uma teologia comparada que investiga as visões católica, protestante, espírita e ateísta. Mas sendo sincero, o que mais destoa no meio de toda essa teologia pesada é o anúncio do livro previsto para 2025, intitulado Quando a Fé Sustenta uma Família. Ah, romance. Isso. É um romance inspirado em fatos reais sobre a vida de um casal, a Eloá e o Clécio. A narrativa acompanha a luta brutal deles contra a pobreza extrema no interior de Alagoas, tentando criar uma família numerosa, usando a fé como a única âncora no meio de tantas dificuldades. É uma mudança de tom enorme, né? Muito grande. Por isso eu parei para refletir. A gente vem de uma discussão filosófica complexa sobre relativismo, objetividade e filtros mentais. Por que misturar um tratado teológico sobre o céu com um romance visceral sobre superar a fome no sertão alagoano? Qual é a tática por trás dessa mistura? A tática revela uma compreensão muito afiada de como o cérebro humano absorve as coisas. Se a gente voltar à ideia de que a mente precisa ser preenchida de forma ativa com a verdade,
O autor entende que a formação de uma consciência forte não acontece só com debates intelectuais ou regras rígidas. O nosso cérebro é moldado por histórias. É verdade, a gente aprende narrando. Exato. A ficção, ou no caso narrativas reais como a da Eloá e do Clécio, conseguem contornar nossas defesas cínicas. Materializa conceitos abstratos em carne, suor e lágrimas. A história desse casal em Alagoas não é uma fuga da teologia, é a demonstração prática dela. É o filtro de spam operando na vida real. Mostra que a fé não é um luxo de filósofos, mas uma ferramenta de sobrevivência palpável diante do sofrimento. O consumo de boa literatura é apresentado como uma ação diária e muito prática para fortalecer a mente. O que nos traz a uma visão muito redonda da nossa análise de hoje. Nós desconstruímos a tese de que todo desabamento monumental começa silenciosamente na mente humana quando a gente troca a verdade objetiva pelo relativismo. Vimos como a parábola da cidade sem espelho ilustra o perigo de renomear os nossos defeitos para não sentirmos culpa. E extraímos o plano de ação prático que a fonte foca tanto. A criação daquele filtro de spam da alma por meio das 3 perguntas diárias, aliado ao consumo ativo de literatura que solidifique a verdade. É um ecossistema de ideias muito bem projetado para garantir a autodefesa moral na visão do autor. Mas, para encerrarmos e darmos um passo além das fontes, eu gostaria de deixar uma provocação para quem acompanha a gente refletir. O material foca intensamente na necessidade absoluta de proteger a mente das influências negativas da cultura. É um apelo à vigilância constante. Fechar a porta para não entrar lixo. Isso. Mas, se nós realmente levarmos a sério a metáfora do espelho que mostra os nossos defeitos internos, a gente precisa fazer uma pergunta difícil. Será que ao instalarmos filtros tão rigorosos contra os perigos do mundo lá fora, nós não corremos o risco de ficar com o olhar tão treinado para apontar o erro na cultura alheia, que deixamos de notar quando a nossa própria vigilância se transforma em isolamento ou em pura arrogância? Nossa, excelente ponto. Como blindar a mente com essas ações práticas e manter convicções firmes, mas sem perder a empatia e a capacidade de diálogo com um mundo que muitas vezes, mais do que correção rígida, precisa urgentemente de compreensão para se curar? Pois é, se a gente constrói muros altos demais, a gente corre o risco de parar de ver o horizonte, não é? Fica aí o reflexo estilhaçado desse espelho para todos nós encararmos. Até a nossa próxima análise.